você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Queremos ver, esta é a questão que a gente precisa responder. Queremos de fato enxergar as coisas segundo a perspectiva e a vontade do Pai? Ou o que nós queremos é simplesmente atender os nossos desejos e viver segundo o pensamento natural? São questões que a gente precisa refletir sobre isso, pois é o que queria um cego, ele queria enxergar, ele queria poder ver. Nós testemunhamos disso lá em Marcos 10, 51 e 52, quando os discípulos, as pessoas, impediam que ele chegasse até Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Um cego chega para Jesus e Jesus pergunta o que ele queria que fizesse. Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Então, o que a gente precisa discutir, repensar e analisar? Queremos ver as coisas na perspectiva de Deus? Queremos de fato enxergar? Ou o que nós queremos é permanecer na nossa cegueira, mas termos os nossos desejos naturais atendidos? São coisas que a gente precisa sentar e pensar, pois se não estamos buscando o conhecimento do Senhor, conhecimento da sua vontade, queremos simplesmente o alívio dos nossos problemas. Mas não é isso que Deus nos chama. Ele nos chama para vivermos a sua vontade, o seu reino e para revelarmos a sua glória neste mundo. Dizermos que somos cristãos, mas permanecermos numa forma de viver segundo o pensamento natural, ou seja, cheios de egoísmo, ganância, hipocrisia, sermos mentirosos, corruptos, isto não tem nada a ver com o reino de Deus. E isso não tem nada a ver com o chamado que Deus nos faz. Precisamos proclamar o Evangelho, falar sobre e viver o Evangelho, o reino de Deus neste mundo. Precisamos entender que, para que isto aconteça, nós temos que ter os nossos olhos abertos, abertos para a realidade espiritual, abertos para a escravidão que a gente está sujeito e que nós fomos libertos por Cristo. Mas se não buscarmos o entendimento, o conhecimento, para termos a nossa mente, o nosso entendimento transformado, para andarmos segundo a vontade de Deus, nós não enxergaremos as coisas segundo a perspectiva de Deus e não faremos a sua vontade. É isso que a gente precisa entender. Por isso, queremos ver como desejava aquele cego, ou queremos simplesmente permanecer na cegueira, na ignorância espiritual, achando que trata simplesmente de um Deus que servimos e que agradamos para Ele nos abençoar. São coisas que a gente precisa parar e pensar, pois se estamos caminhando na direção errada, precisamos parar, arrepender e nos voltar completamente para a vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.